Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em Lucas, capítulo 9 e versículo 49. Vai dizer assim: E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque te não segue conosco. Versículo 49. Agora vamos para o 50. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. João ele vai dizer a Jesus: Senhor, nós vimos um homem que não faz parte do nosso grupo e que não anda com o Senhor como nós. Não é um de nós, não é um apóstolo, não é um discípulo do Senhor. E nós vimos ele usar o nome do Senhor para expulsar demônios. E nós proibimos de fazer isso. Por quê? Porque na visão de João, como na visão inclusive dos apóstolos, né? Porque ele disse, nós vimos, ou seja, ele e os demais, na visão deles, para poder usar o nome de Jesus, fazer os milagres, pregar a palavra, tinha que fazer parte do grupo deles. E este homem, ele não andava com Jesus, ele conhecia Jesus e não fazia parte do grupo, né, dos apóstolos. Por isso João vai dizer, nós proibimos, porque não faz parte do nosso grupo, não anda com o Senhor, não é um apóstolo. E Jesus, ele vai e repreende João, e ele disse, não devem proibir, porque aqueles que não é contra nós, ele é por nós. O que Jesus quis dizer? Se ele está usando o meu nome para expulsar demônio, então ele está firmado na mesma fé que vocês. Ele crê em mim, ele me serve, ainda que ele não esteja aqui, junto com vocês, me seguindo para onde eu vou, mas ele é um dos nossos. Ele é do nosso grupo, ou seja, ele não é contra nós. E outra coisa, que em nenhum momento João ele vai dizer que este homem ele expulsava o demônio e por não fazer parte do grupo deles, por ter a fé em Jesus Cristo, mas não fazer parte do grupo deles, os demônios não obedeciam. Em nenhum momento ele vai dizer isso. É tanto que Jesus vai dizer, deixa. Não, vocês não têm motivo, nem têm o direito de proibir, deixai-o. Porque na visão de muitas pessoas hoje, a pessoa tem que fazer parte de uma determinada denominação, tem que dizer qual é a placa da igreja, como é o nome do pastor, como é o nome dos obreiros. Tem que fazer parte de um determinado grupo para poder servir a Jesus. Porém, a Bíblia vai mostrar nesta passagem que a união se dá, que se conhece quem está seguindo Jesus, quem está firmado na mesma fé, não é pela igreja que fulano de tal vai, é pelas obras dele, é por aquilo que ele faz, né? Por aquilo que ele faz. De nada adianta fazer parte do grupo de Jesus e não ter autoridade para expulsar demônios. Os apóstolos andavam com Jesus, comeram com Jesus, Jesus os ensinou, pregou para eles, viram ele pessoalmente, tocaram nele, contudo, eles não foram capazes de expulsar um demônio que estava no jovem, quando o pai dele o levou. E Jesus até os repreende, né? O Senhor tinha um filho que desde quando ele era pequenininho, ele ficava possesso. E o demônio tentava de todas as formas matar ele, como ele mesmo disse, jogava na água, jogava no fogo. E ele ouviu dizer que os apóstolos de Jesus estavam orando. As pessoas eram curadas, os demônios saíam. E ele leva o seu filho até os apóstolos. E eles dão ordem e mais ordem para o demônio sair e não saiu, porque era uma legião. E eles não estavam preparados para lidar com a legião de demônios. Quando Jesus chega, está uma grande multidão vendo aquilo
E Jesus pergunta: o que está acontecendo aqui? E eles então dizem, o pai do jovem se aproxima e disse: mestre, eu trouxe o meu filho endemoniado para que os teus apóstolos expulsem o demônio e eles não conseguiram. Ou seja, estava envergonhando o nome de Jesus. Aí você vai entender por que Jesus foi tão duro com ele e disse: ô geração incrédula, até quando eu ficarei com vocês, bandinho incrédulos? E Jesus ele disse: trazei-me um menino aqui. E a Bíblia vai dizer que eles levam o jovem até Jesus. E de longe, quando o demônio ele olha e vê Jesus, ele já começa a lançar o rapaz no chão. Porque ele já sabia que ali ele não estava diante de João, ele não estava diante de Pedro. Ele estava diante da maior autoridade do mundo, que é Jesus. E Jesus conversa com o pai do jovem. E ele disse assim: Senhor, se possível, tira este demônio do meu filho, porque os teus apóstolos não puderam fazer isso. E Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Se tu creres, tu verás o milagre. E ele disse: Senhor, eu creio, mas se a minha fé for pequena, aumente-a. E Jesus, ele atende ao pedido daquele pai. E ele ordena imediatamente que o demônio saia daquele rapaz. E ele dá duas ordens. Primeiro ele diz: saia. E segundo ele disse: não retorne nunca mais. E a Bíblia fala que quando Jesus disse isso, ele lançou o rapaz no chão e ele caiu desacordado e o demônio havia saído. Depois os apóstolos perguntam por que eles não conseguiram expulsar. E Jesus vai dizer: porque vocês não estavam preparados espiritualmente. Então, tem que ter também preparo. Não é só fazer parte de um grupo, não é só fazer parte da igreja, eu vou pregar a palavra de qualquer jeito, não é assim: eu vou expulsar demônio, vai de qualquer jeito, vai levar peia, vai passar vergonha. Não é pode de qualquer jeito, não. Pelo que a Bíblia nos demonstra, esse homem, ele estava preparado. Porque João vai dizer, ele não faz parte do nosso grupo, ele não está entre nós não, mas ele crê no Senhor. E ele estava usando o nome do Senhor para expulsar demônio. Em nenhum momento João disse: e o demônio não obedecer, não. E Jesus disse: pois deixai-o, não o impeçais, porque se ele está do nosso lado, não tem por que vos impeçais. Se ele estava expulsando o demônio pelo meu nome, ele faz parte do nosso grupo. Ele está conosco. Ele não está contra nós. Então, por que vocês vão proibir? Não devam proibir. E hoje, muitos querem proibir. Não faz parte da igreja tal. Não faz parte da congregação tal. Não faz parte do grupo tal. Não tem autoridade. A autoridade não vem da congregação. A autoridade, ela vem da vida em santidade que aquela pessoa tem. E se tem uma coisa que precisa ter santidade para fazer, ou você é envergonhado, é expulsar demônio. Tem que ter autoridade. Tem que ter a vida no altar. Tem que estar bem direitinho. Porque se Satanás ele já aponta o passado dos erros que você fez quando nem era convertido a Jesus, que dirá, ele não vai apontar os teus erros do futuro. Tudo que estiver fazendo de errado, Satanás vai lançar na cara daquele que for tentar expulsar um demônio. É a primeira coisa que ele faz. Agora, se ele não tiver nada para acusar, você vai ordenar e ele vai sair e vai sair calado. E não existe esse negócio de eu não estou indo em nenhuma congregação. Não é pela congregação, é pela tua fé, é pela tua vida em santidade. Porque a primeira vez que eu impus as mãos para orar no jovem, num rapaz, tinha mais de 40 anos de idade, estava possesso por uma legião. Eu nunca tinha imposto minha mão na vida para orar no endemoniado. Era altas horas da noite. Eu nem estava mais indo para a igreja. Porque tinha uma irmãzinha lá que gostava de confusão. E para evitar confusão, já que a casa do meu pai não é lugar de briga, eu passei um tempo sem ir. E isso não me impediu de ir lá, de orar e de repreender o demônio. E eu nem estava preparada para expulsar uma legião, não. Nem para expulsar um demônio eu não estava, porque eu nunca tinha feito isso na vida. Foi porque o Senhor mandou. E deu certo.
Em nenhum momento ele disse, você não tem autoridade para mandar eu sair, porque você não vai para a congregação A, para a congregação B, porque você faz isso e aquilo outro não. Em nenhum momento ele apontou o dedo para me acusar de nada. Apenas disseram, quando eu cheguei lá, nós somos muitos, nós somos mandados pelo Pai, nós somos fortes e nós não iremos sair. E eu falei, eu não quero saber quantos vocês são. Vocês irão sair. E não importa quantos vocês são. Jesus é só um e é o suficiente para acabar com vocês tudinho. E eles falaram, se tem uma coisa que é muito soberbo, que gosta de falar muito, se você for dar atenção é demônio. Por isso que você tem que chegar e repreender logo. Não fique batendo boca. Eles gostam muito de se exaltar. Eu sou isso, eu sou aquilo. E ele foi logo dizendo, eu não vou me curvar. Porque eu sou forte, nós somos muitos, nós somos enviados pelo Pai. Eu falei, vai se curvar tudinho e vai sair. E eu não saí de lá, enquanto eles não se curvaram e não saíram. E era uma legião de demônios. Uma legião. Uma legião tanto que eles tacaram, quando no momento da oração, eles tacavam o rapaz no chão várias vezes e ele espumava pela boca. E quando ele tacou pela última vez e saiu, o rapaz foi acordar no outro dia de manhã. Não conseguimos acordar ali naquela noite. Era por volta de umas 11 horas da noite. Eu não estava indo em igreja nenhuma. Mas eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, eu estava procurando fazer o que é certo. E para expulsar demônio precisa disso. Precisa ter uma vida em santidade. Porque senão você não tem autoridade nenhuma diante dele. Ainda que você use o nome de Jesus, mas não tem. Não tem essa autoridade. Porque o demônio ele vai ter sempre algo ali do que ele acusar. Né? Não vai ter. Não é só usar o nome de Jesus. A Bíblia fala que alguns homens viram Paulo expulsando demônios. E havia um homem que estava endemoniado e eles foram lá imitar Paulo. E foram expulsar o demônio daqueles dois, se eu não me engano, 2 homens. E eles usaram o nome de Jesus. E o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que eles chegaram lá e disseram, nós o repreendemos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios disseram para eles, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus. Mas vocês são quem para chegar aqui e não dar as ordens? E a Bíblia fala que eles não tinham autoridade nenhuma. Por isso, levaram o monte de pé e ainda correram nu. E o demônio ficou lá. Por quê? Porque não tinha autoridade. Para usar o nome de Jesus tem que ter a vida e a tal, e tem que ter autoridade. Os próprios demônios elogiaram Paulo e disseram, eu conheço Paulo, eu sei da vida dele. Conheço Jesus a quem ele serve. Para nós obedecer quando ele manda. Mas vocês não são nada. Vocês têm a vida toda errada. Como é que vocês querem vir aqui e mandar que nós saia? E aí a Bíblia diz que eles pegaram o molde de pé, saíram nu e o demônio ficou lá. Eles não conseguiram expulsar. Né? Então não é de fazer parte de grupo, é da fé em Jesus Cristo e da vida em santidade. Porque este rapaz, ele não fazia parte do grupo. Ele não estava entre os 12 apóstolos. Mas tudo indica que ele tinha fé em Jesus. Ele conhecia a palavra. E ele procurava viver uma vida em santidade. E por isso vai dizer que ele expulsava demônios. E Jesus disse, deixai-o, não o impeçais. Porque ele faz parte do nosso grupo. Ainda que ele não esteja entre nós. Mas se ele é por nós, deixai-o. Né? Então, tá aí, não necessariamente precisa fazer parte de um grupo, de uma denominação para isso. Também para ter exemplo e a vida no altar. Mas deixando claro que congregar é essencial. Não literalmente, como alguns defendem, que tem que ter a placa da igreja, não. Se você diz, eu não vou à igreja, eu não vou à denominação, mas eu congrego em casa com algumas pessoas, né? Até porque era assim na igreja primitiva, eles congregavam entre si em casas. Tá tudo certo. Só não pode deixar de congregar, de se unir, porque é muito bom quando os irmãos se unem para pregar a palavra, para orarem juntos, né? Se até na família normal, quando toda a família se junta, o pai, a mãe, os filhos,
né? Aquele pai, aquela mãe se agrada. Então o Senhor, ele se agrada quando os seus filhos, eles se unem no mesmo lugar, independente de onde seja. Pode ser em casa, pode ser no templo, pode ser na praça, pode ser debaixo de uma árvore. O importante é se reunir. O importante é estarem juntos, firmados numa mesma fé e no mesmo propósito. Juntos, de mãos dadas, lutando contra o inferno. E não separado, porque a igreja separada não tem autoridade sobre o inferno, né?